Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Em mais um encontro à distância, faremos a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, os versículos de número 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a bênção da eleição. Não só porque em nosso país hoje é dia de escolhermos os nossos representantes no governo executivo e legislativo nas cidades deste país, mas principalmente porque quando falamos de eleição, do ponto de vista bíblico, e de modo mais específico em relação aos versículos que nós lemos, nós estamos falando de duas questões principais. A bênção da eleição nos ensina duas questões extremamente importantes que estão descritas aqui nestes versículos que lemos. A primeira delas nos ensina que a nossa eleição se dá em Cristo. Deus nos escolheu nele, o Filho amado, Cristo Jesus. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Disse isso, afirmou dessa maneira aos cristãos da cidade de Éfeso, e pela graça de Deus essa palavra chega até nós ainda hoje. A igreja de tradição reformada tem afirmado isso, tem pregado desta forma, tem vivido desta forma há muito tempo, que a nossa eleição se dá em Cristo. Isso significa que a salvação não depende daquele que é salvo. A nossa salvação não depende de nós, mas depende exclusivamente de Cristo Jesus. Não é mérito do ser humano que é salvo, mas é graça do Deus que salva. Não depende do nosso esforço, mas é bênção de Deus. Essas bênçãos espirituais, elas todas derivam da bênção da eleição, da bênção da salvação. E não haveria sentido de sermos eternamente gratos a Deus por qualquer outra bênção se não começasse pela bênção da salvação. E é porque somos salvos em Cristo Jesus, baseado no mérito, no sacrifício de Cristo Jesus, que nós então podemos nos regozijar nele, ter a nossa alegria no Senhor, que garante a nossa vida eterna. Essa é a primeira questão quando pensamos na bênção da eleição. A nossa salvação depende de Cristo. Mas há uma segunda questão aqui que Paulo está trazendo já nesses primeiros versículos do capítulo de número 1 de Efésios, que é um complemento, digamos assim. A nossa salvação é em Cristo e ela tem um propósito. A nossa eleição é para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Isso significa que a nossa salvação não é só para a eternidade, para o paraíso, mas ela se dá já aqui nessa terra, porque somos chamados a viver segundo o exemplo daquele que nos salvou. Somos chamados a colocar em prática os ensinamentos daquele que nos garante a vida eterna, que é Cristo Jesus. Somos chamados a ter o nosso caráter, a nossa vida transformada de acordo com o modelo de Jesus. Tudo aquilo que ele ensinou e a maneira como ele viveu. Estes valores, estes princípios do Evangelho precisam então ser colocados em prática por nós, igreja, que somos seguidores de Jesus e que somos salvos pela sua graça. Como o apóstolo vai deixar mais claro ainda no capítulo 2,
Deus criou as boas obras para que a igreja caminhe por elas. Nós não somos salvos pela prática das boas obras, e eu acredito que isso já esteja muito claro, se não todos, pelo menos para a maioria de nós. Mas aqueles que são salvos, aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus para a salvação, então são agora chamados a viver de modo santo, de modo digno do Evangelho, praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Não mais vivendo de acordo com o que nós achamos, não mais vivendo de acordo com os valores e padrões deste mundo, mas vivendo de acordo com os valores do reino de Deus, que foi pregado e que foi vivido por Cristo Jesus. A bênção da eleição diz respeito à nossa salvação, que está inteiramente baseada e que repousa em Cristo Jesus, e diz respeito também ao nosso chamado de vivermos de acordo com o Evangelho que anuncia a salvação pela graça. O que nós temos de maravilhoso para nos alegrarmos e para nos regozijarmos neste dia de eleições municipais é o fato de podermos recordar que a Bíblia nos fala de uma eleição muito sublime, muito além daquilo que se pode experimentar nesse plano terreno. Mas, ao mesmo tempo, nos ensina que esta eleição para a vida eterna nos traz a responsabilidade de vivermos o Evangelho aqui neste mundo, enquanto vamos às urnas, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto nos relacionamos com as outras pessoas. Que esta maravilhosa doutrina da eleição, que esta verdadeira bênção da eleição traga segurança ao nosso coração, por sabermos que estamos em Cristo e das suas mãos ninguém pode nos arrancar, e também nos traga o desejo de vivermos para o louvor da sua glória, colocando em prática os valores do reino, vivendo uma vida de santidade que é irrepreensível não porque não erramos, mas porque buscamos os valores do reino e estes não erram. Que assim seja, para o louvor da glória de Cristo Jesus, para a bênção da Igreja, para testemunho do Evangelho. Um forte abraço a todos, em Cristo Jesus. Amém.